Em nosso planeta, há diversos locais onde ocorrem eventos estranhos e misteriosos. Muitos deles já acontecem há vários anos, mas até hoje não há de fato uma explicação. O caso que traremos hoje é um dos lugares com mais relatos e histórias de desaparecimentos. Mas não são apenas pessoas que desaparecem, e sim navios e aviões inteiros. Se você ainda não viu, conheça agora os mistérios por trás do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas fica situado no Oceano Atlântico, no espaço entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico e a Flórida, e compreende uma área entre 1 milhão de quilômetros quadrados a 4 milhões de quilômetros quadrados. A medição varia devido a questões climáticas, fatores físicos e químicos, geografia e outros, que influenciam diretamente no cálculo da área, e isso por si só já acaba se tornando um mistério. O local é famoso devido a diversas histórias de desaparecimento de cargueiros, navios e até mesmo aviões. Muitos desses jamais foram encontrados. E isso já se estende desde a década de 50, após os primeiros registros. Os primeiros eventos foram cobertos pelo jornalista W. Jones, o qual escreveu algumas matérias sobre os mistérios da região, e por causa das tragédias descritas, chamava inicialmente de Triângulo do Diabo. Em 1952, outro jornalista chamado George Sand redigiu uma matéria na Revista do Destino, dizendo que o lugar era repleto de mistérios, onde aconteciam estranhos desaparecimentos, tanto no mar quanto no ar. Alguns anos mais tarde, surge o termo Triângulo das Bermudas, com o escritor Vincent Getz, através de um artigo na revista Argosy. Ele também escreveu um livro trazendo relatos sobre o local, onde havia um capítulo chamado O Mortal Triângulo das Bermudas. Mas foi através do livro O Triângulo das Bermudas, de Charles Belitz, o qual misturava relatos tirados do livro de Vincent Getz, com histórias falsas inventadas pelo autor, que o mistério foi parar na imprensa, os quais começaram a investigar os casos mais a fundo. Durante essas investigações, encontraram a cabeça de um homem no meio do mar, próximo ao local misterioso. E a partir daí, começaram a afirmar que a região era repleta de atividades sobrenaturais. Porém, o que muitos não sabem é que, apesar do primeiro artigo sobre o tema ter sido divulgado em 1950, diversos fatos já haviam acontecido na região, desde os anos de 1840. Neste mesmo ano, uma embarcação francesa chamada Rosalie passava pelo então desconhecido Triângulo das Bermudas e simplesmente desapareceu. Ele foi encontrado meses depois, mas apenas o barco, pois não havia rastros da tripulação. Na época, muitos suspeitaram de possíveis piratas, mas como a carga do navio ainda estava intacta quando foi encontrado, descartaram a possibilidade. Alguns anos depois, em 1872, o barco Mary Celeste, com 10 tripulantes, foi outro que desapareceu na região do Triângulo e reapareceu um mês depois, mas também sem nenhum vestígio das pessoas que estavam na embarcação quando ela partiu. 30 anos depois, uma grande embarcação alemã de nome Freya desapareceu cheia de tripulantes, mas diferente dos anteriores, foi encontrada apenas um dia depois. A semelhança entre os casos é que, mesmo ficando só um dia desaparecida, também não havia ninguém a bordo quando a encontraram. Em 1918, a embarcação Cyclops saiu do Rio de Janeiro no dia 16 de fevereiro, carregada com quase 20.000 toneladas de equipamentos da Marinha dos Estados Unidos e mais de 300 homens, parte da tripulação. Eles passaram por Barbados entre os dias 3 e 4 de março, mas após isso o navio, carga e todos os homens a bordo desapareceram sem deixar qualquer pista. Diferente dos casos anteriores, em 1945 foram 5 aviões da Marinha norte-americana que desapareceram de uma só vez. Chamados de Voo 19, eles estavam sobrevoando a região do Triângulo das Bermudas após decolarem da Flórida, quando simplesmente desapareceram do radar, todos ao mesmo tempo.
Um dos casos mais famosos é da embarcação Witchcraft, desaparecida no dia 24 de dezembro de 1967, véspera de Natal. O Witchcraft realizava cruzeiros particulares e em um dos passeios estava ancorado a uma boia, próximo ao porto de Miami, e sem mais nem menos desapareceu no ar, junto com toda a tripulação e os passageiros que estavam em passeio. Já em 1999, o cargueiro Genesis, carregado com quase 500 toneladas de materiais diversos, passava pela área do Triângulo das Bermudas, quando alguns problemas com a bomba do navio foram relatados. Após isso, o controle naval perdeu contato com a embarcação. A Marinha realizou uma busca por uma área de mais de 85 mil quilômetros quadrados, mas não achou nenhum vestígio do navio. Diversas teorias foram criadas para tentar entender o que acontece na região. Partindo para o lado mais científico, muitos acreditam que o que tem causado tantos desaparecimentos na região pode ser algum desequilíbrio do próprio planeta, como por exemplo anomalias no campo eletromagnético, formação hexagonal das nuvens ou até mesmo redemoinhos gigantes. Para os amantes do sobrenatural, há outros tipos de explicações. Há quem acredite no envolvimento do continente perdido da Atlântida, os quais ligam essa história com a formação rochosa que existe no fundo do mar próximo às Bahamas, chamada de Estrada de Bimini. Eles dizem que essa formação pode influenciar na navegação das embarcações e aviões, causando os desaparecimentos. Caso queira saber mais sobre a história de Atlântida e da Estrada de Bimini, deixe nos comentários que podemos trazer em um próximo vídeo. Outros acreditam que OVNIs possam estar por trás dos desaparecimentos, tendo essa teoria sendo representada no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, do diretor Steven Spielberg, que utilizou a história do navio SS Cotopaxi, que desapareceu em 1925, em um trecho do filme. Confira a cena a seguir. I don't believe it. It's the Cotopaxi. Why is it here? Beats the shit out of me. Contudo, vale ressaltar que o filme é de 1977 e agora, em 2020, foi descoberto que um navio encontrado há cerca de 35 anos, ou seja, em 1985, naufragado próximo à costa da Flórida até então, chamado de Biwreck. Se tratava, na verdade, do SS Cotopaxi. Todos acreditavam que a embarcação havia desaparecido no Triângulo das Bermudas,
mas o local onde foi encontrado está fora da região misteriosa. Há também quem aposte em explicações naturais. Problemas com bússolas são frequentemente relatados por embarcações que passam próximas à região, o que pode indicar anomalias magnéticas locais. Furacões também foram dados como possíveis causas, além de ondas gigantes que poderiam facilmente causar afundamentos de navios. Mas este fenômeno não explica o desaparecimento de aviões. A teoria científica mais próxima que afetaria tanto embarcações como aeronaves são os hidratos de metano presentes sobre as placas continentais. As erupções de metano causam a formação de uma espécie de água espumosa, a qual prejudica a sustentação dos navios. E caso essa espuma aglomerasse ao redor de um barco, faria com que este afundasse rapidamente, visto que ela causa uma diminuição na densidade da água, algo provado cientificamente. Este tipo de evento também faz com que o ar acabe ficando mais denso, seguindo a mesma teoria dos navios, pois com a densidade do ar, os aviões acabam perdendo a sustentação. Esse fenômeno influencia na marcação do altímetro do avião, indicando que a aeronave estaria subindo. Acreditando nisso, o piloto do avião colocaria a aeronave para baixo, acabando por colidir com o mar. Claro que isso só aconteceria em caso de viagens noturnas, onde a visibilidade é prejudicada. O acúmulo de metano também prejudica o motor dos aviões, visto que destrói a mistura entre combustível e ar, fazendo com que a combustão pare por completo e o motor venha a desligar, causando a queda da aeronave. Apesar de todas as teorias indicando a emissão de hidrato de metano como a mais provável, o fato é que centenas de desaparecimentos entre navios e aviões já foram relatados, e muitos desses não foram encontrados até os dias de hoje. E muitos que foram encontrados, mesmo que pouco tempo depois, como foi o caso da embarcação alemã Freya, estavam intactos e sem nenhum membro da tripulação, o que aumenta ainda mais os mistérios da região. Mas e você? O que acha deste caso? O que será que acontece no Triângulo das Bermudas? Será que fenômenos físicos ou químicos estariam por trás dos desaparecimentos? Ou há atividades sobrenaturais, como o caso dos alienígenas? Será que realmente a emissão de hidrato de metano é a mais próxima de uma explicação científica? Mas por que os navios são encontrados sempre sem a tripulação, mesmo tão pouco tempo depois de seu desaparecimento? Deixe sua opinião nos comentários. Se você tem algum tema ou mistério que gostaria que trouxéssemos ao canal, fique à vontade para deixá-los também nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e curtir o vídeo, pois isso é de grande importância para a nossa continuidade. Caso queira ver mais vídeos do canal, é só clicar no card localizado na parte de cima de sua tela. Muito obrigada e até o próximo vídeo.